Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC. Você já sabe, um espaço todo dedicado às artes e à cultura. Vamos falar sobre literatura, turismo, personalidades, enfim. Um programa repleto de coisa bacana e feito com muito carinho para você. E no programa de hoje, você vai ver uma visita ao Museu de Cera de Petrópolis. Uma entrevista com a jornalista e escritora Carolina Freitas, falando sobre seu trabalho acerca do resgate da história do comércio petropolitano. E o nosso quadro Trilhas Literárias, uma homenagem ao maior escritor espanhol, Miguel de Cervantes. E você, como sempre, é nosso convidado de honra nessa empreitada. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí, o programa está imperdível. Hoje faremos juntos um passeio ao Museu de Cera de Petrópolis, um lugar muito charmoso que vale a pena conhecer. Você já visitou? Não? Então confira comigo. E nós estamos aqui no Museu de Cera de Petrópolis e eu convido você a fazer esse passeio comigo. Vamos lá? Superman, esse aqui vai ser seu lugar preferido.
Então, como combinamos, nós da TVC estamos aqui no Museu de Cera de Petrópolis, hoje com a presença do Gabriel Arempiller, ele é supervisor aqui do museu. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, você tudo bem também? Tudo jóia. A gente está fazendo uma visita aqui, Gabriel, para mostrar ao público, o pessoal que assiste a TVC, o que Petrópolis tem de melhor. E muita gente ainda não conhece o museu, né? Conta pra gente há quanto tempo existe o Museu de Cera. Bom, em setembro desse ano vão completar 10 anos de existência daqui do museu, né? Desde que o museu foi aberto, não se foi tirada nenhuma peça, a gente só foi adicionando com os tempos. Eventualmente a gente pode acabar tirando uma peça ou outra para fazer a devida manutenção, caso precise, mas retirar do acervo nenhuma desde a abertura em 2011. Olha, e tem muita coisa aqui bacana. A gente está agora numa sala musical, né? Várias figuras aqui conhecidíssimas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Outras que a gente não mostrou, que são surpresa para vocês, hein? E conta pra gente de onde vêm essas peças. Como é que vocês conseguem um acervo tão rico? Então, algumas das peças elas foram fabricadas em Los Angeles, na Califórnia. Los Angeles, não, na Califórnia, né? E outras, em compensação, vêm do museu do mesmo produtor que faz para o Museu do Madame Tussauds de Londres. Tá? Então, grande parte do nosso acervo vem de Londres e uma parte vem da Califórnia. Olha, muito bacana. A gente já teve a oportunidade de visitar alguns museus de cera mundo afora, inclusive o de Londres. E aquela sala que tem os Beatles não deixa nada a desejar para o original que a gente viu lá. Vocês estão de parabéns, Gabriel. Bom, muito obrigado, e realmente não tem muito o que falar da sala dos Beatles, senão elogios, né? Ela é muito bem ambientada, as peças são muito realistas, né? Então realmente é uma sala muito boa. Agora conta pra gente, quando o pessoal chega aqui, qual que é a peça que eles mais gostam, que é a mais fotografada do museu? Olha, a galera fica muito encantada, assim, toma um susto muito grande com os papas, né? Porque é logo na entrada. Mas, ultimamente, as pessoas têm elogiado muito a estátua da Madonna, que é a nossa estátua mais recente. Ela chegou em outubro do ano passado. Nos Beatles tem sempre fila para tirar foto, porque hoje em dia, não importa a idade, todo mundo sabe quem são os Beatles, né? O ET também é muito famoso. E o Jack Sparrow, que fica ali no cantinho, a galera também curte bastante. Olha, peça é o que não falta para todos os gostos e todas as idades, né? Agora, por falar em idade, Gabriel, quem é o público que mais vem e que mais comparece ao Museu de Cera? Olha, a gente tem um público bem variado, né? De crianças de 4 e 5 anos até adultos de pessoas mais idosas, né? Com seus 70 ou 80 anos, né? A gente tenta de alguma forma agradar todos os públicos, né? Lógico que não é tão possível assim, mas a gente tenta no máximo, e as pessoas costumam elogiar bastante a qualidade das peças aqui de dentro, né? E falam que é incrível, assim. Eu, como visitante, também acho uma coisa assim sensacional. Sem dúvida vale a pena conferir. Para vocês turistas que estão passeando por Petrópolis, venham conhecer o Museu de Cera. Fica aqui pertinho da unidade da UCP, ali onde tem o Relógio das Flores, pertinho da Casa de Santos Dumont. Já pega toda essa parte aqui, né, Gabriel? Vai ser uma tarde maravilhosa que você vai passar. E outra coisa que eu queria elogiar também é a qualidade dos cenários, né? Não só as peças, mas os cenários estão muito bem montados, a casa está muito bem cuidada. Eu tenho certeza que o público que vir também vai gostar da arquitetura e de como está montado o museu. Obrigado mais uma vez. E todos os nossos cenários são muito bem pensados, né? Desde a iluminação até os personagens que vão compor o cenário, para não ficar uma coisa muito bagunçada, né? Então a gente tenta ao máximo encaixar pessoas que tenham alguma área de atuação em comum, né? A gente tem televisões em todo o museu, ou músicas, mostrando um pouquinho dos personagens que estão ali, também para que as pessoas vejam a semelhança entre os reais e as estátuas de cera. Isso é fantástico, gente. É um passeio, como eu disse, imperdível, vale a pena conhecer. Conta pra gente um pouquinho sobre a agenda do museu. Está aberto que dia? Qual público, a partir de que idade pode vir? Para quem quer visitar, como é que faz? Bom, a gente não tem restrição de idade, tá? A gente não pede um agendamento prévio. A gente abre todos os dias, de segunda a segunda, das 10 da manhã às 5 da tarde. Aos sábados a gente se estende até às 6, tá?
Então, quem quiser fazer a visita, é só comparecer à bilheteria, comprar o ingresso e visitar o museu. E a visita é segura, viu, gente? Máscara, álcool em gel em todos os ambientes. Pode vir que aqui você está seguro. E tem uma lojinha também para quem quiser levar uma lembrancinha do museu, né? Sim, a gente tem um acervo muito grande de produtos personalizados que carregam a marca Museu de Cera de Petrópolis, ou então, pelo menos, alguma alusão a alguns personagens que compõem o nosso grande acervo. Bom, tá feito o convite, espero que vocês tenham gostado. Gabriel, muito obrigado por nos receber. Foi uma alegria poder vir aqui mostrar para o nosso público esse ambiente tão bacana e vida longa ao Museu de Cera. Espero que vocês tenham gostado da visita e vida longa ao Museu de Cera. E segue daí, a gente tem mais coisa no programa de hoje. TV Cidade de Petrópolis. Uma TV local com programação de emissora aberta na região serrana do Rio de Janeiro. São muitas atrações para os telespectadores da região. Nosso sinal está nas cidades de Petrópolis, Três Rios e Paraíba do Sul. Estamos 24 horas no ar com notícias, esportes, serviço de utilidade pública com participação dos telespectadores, espiritualidade, entrevistas, variedades, vendas e seu negócio, gastronomia, moda, beleza, música, saúde, seus direitos e muito mais. Programação para atender todos os públicos. Confira nossa grade de programação. Notícias do dia. Telejornal de segunda a sexta-feira. Apresentação Tassiana Ferrante. A Voz da Cidade. Informação, entrevistas e participação dos telespectadores ao vivo. Apresentação Ney Carvalho. Abrindo o jogo. Pessoas relevantes à sociedade abrem sua vida pessoal e profissional para o advogado Fábio Alves. Bora falar. Moda, música, beleza e muito mais. Apresentação Jéssica Lima. TVC Esporte. Carlos Fará aborda temas do esporte local. Original, com Bete de Oliveira. Notícias, entrevistas, política e temas relevantes à sociedade brasileira. Programa do Madureira. Participação ao vivo do público, denúncias, entrevistas e muita informação. E agora, doutor? Bernardo Filho entrevista médicos e profissionais da área de saúde. Por aí, com Luciana Lamela. Variedades e entretenimento. Cultura na TVC, com Sandra Brito. Música, literatura e entrevistas. Bem-estar, com Carol Madureira. Beleza, moda e gastronomia. Programa Bernardo Filho. Política e temas relevantes à sociedade petropolitana. Enfoque Espírita. Uma visão da doutrina espírita com Carlos Gama. Programa do Lar, com Eduardo Dias. Estamos no Cabo, em Petrópolis. Sintonize o canal 16, em Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3 da Tech Cable. Assista também nossa programação em tempo real pelo site www.tvc16.com ou ainda acompanhe nossas atrações pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis e siga a emissora no Instagram TV Cidade 16. E vem muito mais por aí. TVC, 20 anos com você. Ela é jornalista, escritora e produtora. Carolina Freitas é a nossa entrevistada de hoje para falar de seu trabalho e de seus projetos, que tem como destaque o resgate da história do comércio antigo aqui da cidade imperial. Carolina, seja muito bem-vinda ao Cultura na TVC. É uma honra e uma alegria poder dividir esse espaço com uma jovem tão talentosa e tão dedicada.
Oi, Sandra. Antes de qualquer coisa, quero te agradecer pelo convite e pela oportunidade não só de dividir esse espaço com você, mas também de participar dessa nova etapa da sua carreira. Talvez o público não saiba, mas você foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei enquanto jornalista, ainda no tempo de estagiária, e desde então a gente não se largou mais. A gente tem acompanhado os projetos uma da outra e sempre na torcida, ainda que de longe. Então é um prazer estar aqui no seu programa e também um prazer contar um pouquinho das minhas novas iniciativas e dos meus projetos que estão em andamento. Conte-nos um pouquinho sobre sua infância. Quando você olha pelo retrovisor, você vê que o jornalismo era o caminho que sempre quis trilhar? Sim, sempre. E é interessante porque na época do vestibular, numa turma de 50 alunos, eu era a única que queria cursar a faculdade de jornalismo. Isso nunca mudou para mim. Eu lembro claramente que um dia, quando eu tinha meus 12 anos, eu saí da escola com a certeza de que eu ia me tornar uma jornalista. Eu recebi um elogio depois de escrever uma redação da minha professora Marici, com quem eu tenho contato até hoje, e aquilo fez crescer ainda mais essa vontade que já existia dentro de mim. E aqui em casa, o incentivo à leitura e à escrita aconteceu desde bem cedo. A minha mãe cursou letras, é professora de inglês, então esse contato com as histórias certamente fez muita diferença no caminho que eu decidi trilhar. E como foi o início da sua carreira no jornalismo? Como as portas da carreira escolhida entre tantas outras foram abertas para você? A minha primeira experiência profissional aconteceu na redação da Tribuna. Eu entrei na redação do jornal no meu terceiro período de faculdade, aos 18 anos. E apesar de ser muito jovem, a equipe sempre depositou muita confiança no meu trabalho e sempre me deu muita liberdade para criar. O que foi fundamental na época do desenvolvimento da coluna sobre o comércio antigo de Petrópolis, que eu tive o prazer de conduzir. Ela teve início em 2018 e até 2020, por cerca de 2 anos, todo domingo eu produzi uma reportagem sobre alguma casa comercial que Petrópolis tinha tido no passado, que tinha fechado, mas que ainda assim havia deixado boas recordações entre os petropolitanos. E foi um trabalho que mudou tudo para mim, porque a partir dele eu criei um elo realmente que resiste ao tempo junto aos leitores e uma confiança que acabou transcendendo a redação do jornal, porque as pessoas me viram como alguém que passou a representar o passado da cidade a partir das memórias de quem mora nela. E isso para mim é muito gratificante. Em seu site, você diz que parte do seu trabalho é fomentar o resgate e a valorização da memória petropolitana. Quando exatamente que teria surgido esse seu interesse pela história, especialmente pelo comércio da cidade? A verdade é que o projeto ele foi tomando caminhos próprios e de uma forma muito natural, porque, a princípio, a ideia da coluna era resgatar curiosidades sobre o passado de Petrópolis. E aí, se você for resgatar o acervo da Tribuna, você vai ver que no dia 16 de março de 2018 foi feita a primeira publicação regida pelo tema do obelisco. O obelisco que a gente tem no coração de Petrópolis, na Rua do Imperador. E aí, por se tratar de uma coluna semanal, nas semanas seguintes eu passei a abordar outros cartões postais. Mas à medida em que eu ia desenvolvendo as minhas pesquisas, eu fui me deparando com fotografias sobre o comércio antigo de Petrópolis. E eu achei esse tema muito interessante porque, por mais que eu buscasse, eu não encontrava nenhuma informação sobre eles. E eu lembro claramente de me deparar com uma matéria que havia sido produzida pela CDL sobre a antiga musical. E a matéria falava sobre as histórias de amor que tinham tido início dentro daquele estabelecimento. E isso para mim foi como um estalo, porque eu pensei, se esse tipo de história foi encontrado nessa loja, com certeza o restante do comércio extinto abriga memórias semelhantes. E isso foi o que deu realmente o pontapé inicial para esse trabalho envolvendo o comércio. E foi desse seu interesse que nasceu o primeiro livro, Petrópolis, o comércio de ontem, a saudade de hoje. Em algum momento você imaginou que suas pesquisas renderiam um fruto tão especial? Você considera seu livro um divisor de águas na sua carreira?
Eu nunca imaginei que meu trabalho pudesse render um livro. Quem acompanhou de perto sabe que a minha maior preocupação enquanto eu desenvolvia a coluna era conseguir fechar as reportagens a tempo. Porque, por se tratar de um projeto semanal, eu tinha em média 5 dias para estabelecer, definir qual seria a casa comercial que eu ia abordar, rastrear os antigos administradores daquele negócio, fazer contato com ex-funcionários e clientes, desenvolver toda essa etapa de pesquisa, de apuração, de entrevista, compilar o material e escrever a matéria. Então você imagina, 5 dias para fazer isso tudo. Era um intervalo bastante desafiador, mas que foi muito transformador porque me fez crescer muito enquanto pessoa e profissional. E durante essa caminhada, eu conheci os meus padrinhos, o professor Paulo César dos Santos e o doutor Fernando Costa. E foram eles dois são membros da Academia Petropolitana de Letras, e foram eles que despertaram esse meu olhar para a possibilidade da publicação do material enquanto livro. E foi um divisor de águas porque, foi como eu falei, o projeto por si só já é muito gratificante. Agora, ter a oportunidade de eternizar aquelas memórias em livro foi algo que eu nunca poderia imaginar, realmente. Depois do livro, veio outro grande passo em sua carreira, o Petrópolis sob lentes. Fale um pouquinho a respeito do projeto para quem ainda não conhece. O Petrópolis sob lentes foi criado por sugestão do jornalista Rogério Tosta, com quem eu tive o prazer de dividir a redação da Tribuna. Desde o comecinho da coluna, ele sempre viu muito potencial no que eu fazia e me deu como sugestão a criação de um site em que eu pudesse armazenar esse material, não só para o meu controle, mas também para levar essas reportagens a pessoas que, de repente, haviam morado em Petrópolis, mas estavam afastadas há algum tempo. E foi o que aconteceu, porque depois de alguns anos do site criado, eu recebo acessos até de pessoas que moram no exterior. Isso é muito bacana, porque é um retorno que eu recebo, é um feedback de pessoas que sentem falta da terra natal delas, que procuram por Petrópolis e acabam se deparando com lembranças que de repente já haviam sido esquecidas. Isso é muito gratificante e o site foi evoluindo junto comigo. Ele hoje é o único portal dedicado à memória da cidade, dedicado à preservação da memória da cidade, e lá eu compilo não apenas essas reportagens que eu desenvolvi sobre o comércio antigo, mas também iniciativas atuais minhas, como com o próprio desenvolvimento de curtas-metragens envolvendo o comércio tradicional ativo, que foi um projeto meu que teve início durante a quarentena. E como tem sido a experiência com a produção dos vídeos? Um longa-metragem faz parte dos seus planos? Tem sido surpreendente porque nesse processo eu descobri que os vídeos nada mais são do que uma nova forma de contar histórias de uma maneira tão encantadora quanto a escrita é para mim. E é muito bom você ter a oportunidade de conhecer a história de um estabelecimento que você já conhece há tempos, mas nunca tinha tido essa oportunidade de adentrar e observar com outros olhos. Esse projeto eu chamei de Petrópolis sob as lentes da tradição, porque é isso, cada estabelecimento traz uma diferente perspectiva do que é fazer comércio em Petrópolis. Eu ainda não cogitei um longa-metragem, mas confesso que é uma boa ideia. De repente, no futuro, eu posso compilar esses curtas que eu venho desenvolvendo em uma produção mais extensa. Eu sei que tem sido muito bom, um tempo de muitos aprendizados, e eu realmente sou muito grata por tudo que eu tenho tido a oportunidade de vivenciar. Carolina, conte pra gente. Diante de tantas histórias e descobertas, alguma foi especialmente marcante ou te surpreendeu de uma maneira diferente? É fácil separar esse lado mais pessoal e humanizado do profissional ao ouvir os relatos dos familiares daqueles que tanto contribuíram para a cidade? Desde as minhas primeiras reportagens escritas, eu percebi que, em se tratando de um trabalho memorial, é justamente quando a gente consegue humanizar o jornalismo que a gente faz a diferença. E é por isso que eu sempre busco incorporar as emoções dos entrevistados nas matérias e nos curtas-metragens que eu produzo. Porque é justamente o sentimento que faz com que a pessoa se sinta representada dentro daquela produção. Você perguntou sobre alguma história que tenha marcado.
No que diz respeito aos vídeos, a história da Relojoaria Ângelo foi a que estreou o projeto e é uma que, para mim, foi bastante especial. Primeiro, porque a minha família tem uma relação de longa data com a relojoaria, temos memórias afetivas relacionadas ao estabelecimento. E segundo, porque o seu Lino é alguém que tem dedicado a vida dele à construção da loja e ao ato de servir aos outros. E eu acho que não tem nada mais digno do que isso. Ele faz o trabalho, desempenha o trabalho dele com muito carinho e você sente como se estivesse numa outra atmosfera ali dentro. E o que vem pela frente? Quais são os seus projetos para o futuro? Eu já comecei a editar o 2º volume do meu livro, então Petrópolis, o comércio de ontem, a saudade de hoje, vai ganhar um 2º volume com mais 50 reportagens compiladas em formato de livro sobre o comércio antigo local. E agora, com a ampliação da vacinação, eu pretendo intensificar a produção dos meus curtas-metragens. Fica como sugestão para quem quiser acompanhar mais de pertinho o projeto, acompanhar o site, o canal do YouTube e Instagram também do projeto, onde eu compilo diversas curiosidades, imagens antes e depois do município. E é isso, vai ser muito bacana ter vocês comigo nessa caminhada. Quero agradecer muito sua participação em nosso programa. Você que me recebeu com tanto carinho nos bastidores do jornal Tribuna de Petrópolis e que hoje nos concede a honra de uma entrevista. Foi uma satisfação imensa. Conte sempre conosco para divulgar seu trabalho. Muito obrigada e boa sorte em tudo que fizer. Ah, Sandra, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Espero voltar mais vezes e já deixo a minha promessa para próximo do lançamento do 2º volume voltar, retornar ao programa, espero que presencialmente, para dar mais detalhes sobre o lançamento e sobre projetos que acredito que no futuro já estejam concretizados. Muito obrigada. TV Cidade de Petrópolis. Uma TV local com programação de emissora aberta na região serrana do Rio de Janeiro. São muitas atrações para os telespectadores da região. Nosso sinal está nas cidades de Petrópolis, Três Rios e Paraíba do Sul. Estamos 24 horas no ar com notícias, esportes, serviço de utilidade pública com participação dos telespectadores, espiritualidade, entrevistas, variedades, vendas e seu negócio, gastronomia, moda, beleza, música, saúde, seus direitos e muito mais. Programação para atender todos os públicos. Confira nossa grade de programação. Notícias do dia. Telejornal de segunda a sexta-feira. Apresentação Tassiana Ferrante. A Voz da Cidade. Informação, entrevistas e participação dos telespectadores ao vivo. Apresentação Ney Carvalho. Abrindo o jogo. Pessoas relevantes à sociedade abrem sua vida pessoal e profissional para o advogado Fábio Alves. Bora falar. Moda, música, beleza e muito mais. Apresentação Jéssica Lima. TVC Esporte. Carlos Fará aborda temas do esporte local. Original, com Bete de Oliveira. Notícias, entrevistas, política e temas relevantes à sociedade brasileira. Programa do Madureira. Participação ao vivo do público, denúncias, entrevistas e muita informação. E agora, doutor? Bernardo Filho entrevista médicos e profissionais da área de saúde. Por aí, com Luciana Lamela. Variedades e entretenimento. Cultura na TVC, com Sandra Brito. Música, literatura e entrevistas. Bem-estar, com Carol Madureira. Beleza, moda e gastronomia. Programa Bernardo Filho. Política e temas relevantes à sociedade petropolitana. Enfoque Espírita. Uma visão da doutrina espírita, com Carlos Gama. Programa do Lar, com Eduardo Dias. Estamos no Cabo, em Petrópolis. Sintonize o canal 16, em Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3 da Tech Cable. Assista também nossa programação em tempo real pelo site www.tvc16.com ou ainda acompanhe nossas atrações pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis e siga a emissora no Instagram TV Cidade 16. E vem muito mais por aí.
TVC, 20 anos com você. E chegou o momento de conhecermos mais um grande nome da literatura. É hora do nosso Trilhas Literárias. O Trilhas Literárias de hoje traz um escritor, dramaturgo e poeta espanhol, autor de Dom Quixote, uma obra-prima da literatura universal. Estamos falando de Miguel de Cervantes, o precursor do realismo na Espanha. Miguel de Cervantes Saavedra nasceu em Alcalá de Henares, em Madrid, em 29 de setembro de 1547. O nome Miguel fora uma homenagem ao santo do dia, São Miguel Arcanjo. Era filho do cirurgião Rodrigo Cervantes e de Leonor de Cortinas, o quarto entre 7 irmãos. Cervantes teria iniciado seus estudos em sua terra natal, em Madrid. Em 1563, a família foi morar em Sevilha, onde estudou gramática e latim com padres jesuítas. Nessa época, conheceu o teatro de Lope de la Rueda, de quem recebeu grande influência. Cervantes Soldado. Em 1569, Cervantes foge para a Itália depois de um confuso incidente. Ele feriu em duelo Antônio Segura, tendo publicado já 4 poesias de valor. Cervantes alistou-se como soldado do exército e, em 7 de outubro de 1571, participou da vitoriosa batalha naval de Lepanto contra os turcos, da qual saíra gravemente ferido, perdendo inclusive o movimento da mão esquerda com um tiro, passando a ser conhecido como Manco de Lepanto. O ferimento não o acomodou. Cervantes participou ainda do combate naval de Navarino, da expedição contra Tunis e da expedição a Goleta, em 1574. Serviu depois nas guarnições de Palermo e Nápoles. Em 1575, quando regressava para a Espanha, o navio em que viajava foi atacado por piratas mouros. Cervantes foi levado para Argel e foi feito escravo. Durante 5 anos, permaneceu dentro dos muros da cidade e lá dava aulas e escrevia seus poemas religiosos. Depois de várias tentativas de fuga, foi levado para o calabouço. Em 1580, Miguel de Cervantes foi resgatado por sua família, pelo valor de 500 escudos de ouro. Durante os 4 anos seguintes, Cervantes participou de batalhas que o levaram a conhecer Portugal. O escritor viveu por 2 anos em Lisboa, entre 1581 e 1583. Ele tentava uma posição de relevância junto ao rei Dom Filipe, durante o período em que a Espanha tomou o poder de Portugal, após o desaparecimento de Dom Sebastião em uma batalha. Mas essa é a história que eu conto em outro programa. A carreira literária. De volta a Castela, Cervantes se casa com Catarina de Salazar, em 1584, e passa a viver algum tempo em Esquivias, um povoado de La Mancha, terra de sua esposa. É lá que o escritor passa a dedicar-se ao teatro. Cervantes consegue, enfim, um cargo público e escreve sua primeira novela pastoril, La Galateia, de 1585. Nesse período, estabelece contato com os escritores Luís de Gongora e Lope de Veja, e isso o impulsiona perante o grande público. Cervantes, então, escreve os poemas dramáticos O Trato de Argel e La Numancia. É encarregado pelo rei como comissário de víveres destinados às armadas e frotas da Índia, indo morar em Sevilha. Mais tarde, é nomeado coletor de impostos da coroa, nos reinos de Granada, o que o obriga a viajar seguidamente para Andaluzia e La Mancha. Por causa dos atrasos na prestação de contas com a coroa, é preso 3 vezes.
Contam os historiadores que a primeira parte do livro Dom Quixote foi escrito enquanto estava preso, entre 1601 e 1603. Cervantes, no entanto, sempre atestou sua inocência. Dom Quixote de la Mancha. Em 1605, foi publicada a primeira parte do livro Dom Quixote, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, que teve aceitação imediata, com 6 edições no mesmo ano do lançamento. Escrevendo e tratando de negócios, Cervantes leva uma vida próspera, junto com sua família. Em 1606, muda-se para Madrid. Lá escreveu novelas exemplares, de 1613, e Viagem de Parnaso, de 1614. Enquanto isso, a obra Dom Quixote estava obtendo um sucesso tão grande que em 1614 surge uma falsa segunda parte de Dom Quixote, assinada por Avellaneda. Olha, fake news já nessa época, hein? Em 1615, Cervantes publica finalmente a segunda parte de Dom Quixote. A obra foi difundida por toda parte, até se tornar o mais lido romance em todo o mundo, por crianças e adultos. Ao escrever a obra, Cervantes pretendia ridicularizar as novelas de cavalaria, que tinham uma imensa popularidade na época. A obra impressiona por sua feição realista. A ação principal do romance gira em torno de 3 incursões feitas pelo protagonista por terras da Mancha, de Aragão e da Catalunha. O personagem Dom Quixote é um pequeno fidalgo castelhano que perdeu a razão pela leitura assídua dos romances de cavalaria e pretendia limitar seus heróis prediletos. Assim, envolve-se em diversas aventuras. Dom Quixote fez-se armar cavaleiro pelo proprietário de um albergue e leva consigo seu escudeiro, o pobre camponês Sancho Panza, que se deixara atrair pelas miragens do cavaleiro. Embora se desenvolva em torno do real e do imaginário, o livro possui episódios em que os 2 planos se confundem e em que o imaginário se torna a própria realidade. Dom Quixote virou peça de teatro, filme, pintura e até música. Em 2002, foi eleita a maior obra de ficção da literatura mundial pelo Instituto Nobel. Pudera! As aventuras e desventuras de Cervantes explicam a origem daquele que foi considerado o melhor romance de todos os tempos. O Descanso de Cervantes. O escritor morreu aos 68 anos em Madrid, no dia 23 de abril de 1616. A provável causa de sua morte foi o diabetes, do qual ele sofria. Aproximadamente 2 semanas antes de sua morte, Cervantes entrou na Ordem Terceira dos Franciscanos para mostrar sua gratidão pelo dinheiro que fora emprestado à sua família para o pagamento do resgate, aquele cativeiro que eu contei para vocês lá em Argel. Em seu testamento, ele pediu para ser enterrado na igreja que pertencia ao convento de Las Trinitárias Descalças, no mesmo bairro onde ele morava. No entanto, seu caixão foi perdido e a localização exata do seu local de descanso permaneceu em mistério até, acreditem, 2015. Isso mesmo, eu não errei não, gente. Recentemente, uma equipe de especialistas localizou o que eles dizem ser os ossos de Miguel de Cervantes, ao lado dos de sua esposa e de outras 16 pessoas. Além da ossada encontrada no mesmo local citado no testamento, as iniciais em um caixão nos levam a crer que chegou ao fim, o mistério que perdurava 400 anos. Tão inacreditável quanto as histórias de Dom Quixote. Após ganhar o mundo, o descanso final de Cervantes. E claro, terminamos com uma emblemática frase de Dom Quixote. A liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os homens receberam dos céus. Com ela não podem igualar-se os tesouros que a terra encerra, nem que o mar cobre. Pela liberdade, assim como pela honra, se pode e deve aventurar a vida. E pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pôde vir aos homens. Miguel de Cervantes.
Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Cervantes, esse gigante da literatura. Fica clara aqui nossa sugestão para que você leia suas obras e encante-se como tantas gerações fizeram ao longo dos séculos. E você? Quem gostaria de ver aqui no Trilhas Literárias? Conte pra gente. Até a próxima semana. E assim terminamos nosso programa de hoje. Inscreva-se em nossas redes sociais, é sempre muito bom encontrar vocês também por lá. Muito obrigada pelo carinho e também pela audiência. Semana que vem estaremos de volta para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau. TVC, 20 anos com você.